Depois que o Tribunal de Contas da União determinou a devolução dessas joias, aí sim, essas joias foram repatriadas, digamos assim, ao acervo público aqui do país. Eu vou pedir para o Capelli me lembrar se tem alguma coisa que eu estou esquecendo dessa história e se tem algum fato importante que vale a pena a gente questionar ao doutor Camilo. Tem sim, tem um fato chave que eu vou indagar o doutor Camilo para esclarecer para a gente. É um ponto-chave da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que antes eu queria fazer uma observação, Neila, sobre essa questão das joias, que esses pacotes que foram recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tem uma decisão de 2016 do ministro do TCU, Walton Alencar, no qual ele diz, havia uma dúvida até então, e em 2016, o Walton Alencar diz que essas joias, que joias em geral, não podem configurar presentes de natureza personalíssima para presidente da República ou autoridades públicas, enfim. E o que Bolsonaro, agora, a defesa dele está estudando? Teve um decreto, uma portaria, melhor dizendo, uma portaria de 2018 do governo Temer, no apagar das luzes do governo Michel Temer. E essa portaria estabelece que os presentes como joias são sim de natureza pessoal, ou seja, uma portaria posterior à determinação do TCU. E os advogados do Bolsonaro agora se debruçam sobre essa portaria para alegar que seria, então, que não haveria nenhuma irregularidade. Só que fontes com quem eu conversei no Tribunal de Contas da União falam, olha, essa portaria do governo Temer, né, da Secretaria-Geral da Presidência, não teria nenhum valor, porque não pode uma portaria passar por cima de uma determinação do TCU. E essa é a questão que pode ser judicializada, levada ao Supremo, e que o doutor Camilo pode também esclarecer para quem está nos acompanhando. E sobre o indiciamento, eu conversei também com fontes da Polícia Federal que dão como certo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele e do advogado Frederico Assef. Camilo, passando a bola para o senhor, então, a respeito dessa decisão do Tribunal de Contas da União, se ela realmente é quem bate o martelo, ou seja, não existe uma outra decisão que pode se sobrepor à decisão do Tribunal de Contas da União nesse caso específico, e também sobre essa possibilidade da Polícia Federal ouvir esses personagens que o Capelli acabou de citar. De fato, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai tentar se apoiar nessa normativa para encontrar um argumento jurídico que justifique parte das condutas. Eu vou até explicar isso daqui a pouco melhor. Mas o que ocorre é que a decisão do Tribunal de Contas da União não está fundamentada simplesmente em portarias existentes, mas nos próprios princípios constitucionais e na ideia de que esse tipo de presente ele é dado a uma autoridade de Estado e não propriamente à pessoa. E, portanto, ele deveria, em sendo dado à autoridade de Estado, no exercício dessa função, ele deveria ser entendido como patrimônio que é da União, do Brasil, e não propriamente da pessoa. Evidentemente, os advogados vão tentar essa saída, mas como o entendimento não está baseado simplesmente em portarias existentes, é bem possível que esse argumento não seja aceito pelo Poder Judiciário. Além disso, é necessário notar ainda uma outra questão. Por exemplo, no caso das joias e outros bens que adentraram no Brasil, vindos do exterior, e grande parte que está em discussão é isso, o fato de ser algo pessoal dele ou algo que pertencia à União não eximiria o procedimento perante a Receita Federal de declarar a entrada desse bem. Porque supondo, por exemplo, que um conjunto de joias ele está entrando na condição de um bem pessoal dele, ele teria a obrigação dele declarar. Então, independentemente daquilo ser considerado algo personalíssimo ou algo que pertencia à União, é certo que houve um descumprimento nessas formalidades que deveriam ter sido respeitadas, que pode configurar crime. Além disso, para além do aspecto jurídico, existe o aspecto político, já que, afinal de contas, essa movimentação financeira feita de uma maneira tão estranha, tão atípica, pagamentos em dinheiro, transferências que até agora não estão bem justificadas,
também produzem, evidentemente, um estrago, já que não existe uma transparência em relação àquilo que foi feito ou está acontecendo. Porque, por exemplo, no caso do relógio, se a tese era essa, poderia o Acerf, desde o começo, dizer não, vendemos o relógio porque era personalista, estava baseado na portaria tal, entendimento. Então, essa tentativa de ocultar informações faz parecer perante a opinião pública que, de fato, existem ali crimes ilícitos tentando ser acobertados. Doutor Camilo, para quem está assistindo a gente e não tem assim plena consciência de como é que funciona todo esse trâmite entre tribunais, entre Polícia Federal, a gente vem vendo um protagonismo muito grande do Tribunal de Contas da União em toda essa história de joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União, ele trabalha por si só, ele toma essa decisão ou ele também precisa ser provocado? Só para as pessoas poderem entender direitinho o que a gente está falando por aqui. Podem ocorrer as duas situações. Ou seja, o Tribunal de Contas ele já exerce esse papel institucional de fiscalização das contas, mas ele também é um espaço que está aberto a eventuais denúncias a respeito de irregularidades. Ele abre um procedimento administrativo e investiga se aquela irregularidade existe. Ou seja, ele age mediante provocação, mas ele também ordinariamente já faz esse trabalho de verificar aquilo que está sendo feito pela União e se ela está em conformidade com o que a legislação estabelece. Ele funciona dos dois modos. Eu vou puxar você para a conversa aqui agora a respeito de Tribunal de Contas da União. TCU, como eu disse, que vem ganhando um protagonismo grande nessa história toda, inclusive em toda a história política depois da eleição para cá. Você vê esse protagonismo do Tribunal de Contas da União e qual que é a sua opinião a respeito desse trabalho e desse interesse do TCU nesse assunto? O Tribunal de Contas da União, desde que o caso das joias foi levado a público pelo Estadão, pelo jornal Estadão, ele tomou aí esse protagonismo, essa dianteira, determinou a devolução das joias, as joias que não haviam sido devolvidas, foram repatriadas, como você bem disse, né, Neila? E é um protagonismo muito grande. O tribunal é presidido pelo Bruno Dantas, atualmente, que é um ministro que tem uma boa relação com o presidente Lula. Não estou dizendo que ele tenha sido influenciado nessas decisões por conta disso, mas é uma pessoa que tem mostrado todo o rigor ali no comando da corte em relação às joias do ex-presidente Jair Bolsonaro.